Bom, nesse vídeo a gente vai comentar sobre como fazer a importação de um arquivo Excel, caso o cliente tenha, né? Então esse aqui é o módulo de produtor rural. Nessa tela, como vocês podem ver, né? Não tem nenhum dado neste momento. E a gente vai fazer a importação aí, né? A pessoa pode lançar manualmente, obviamente, mas pode ser feita também a importação. Ao clicar aqui em importação, ele já vai abrir a tela, né? Tela essa que você vai poder selecionar um arquivo no seu próprio computador, né? Então, você vai marcar aqui, selecionar o arquivo. Então, vou pegar aqui um arquivo que o cliente nos passou aqui de janeiro, né? A partir desse arquivo, você vai carregar o sistema, ele vai fazer esses dados serem carregados em uma tabela no banco de dados, para daí você fazer essa importação, fazendo a equivalência aí de cada campo da tabela que você subiu. Então, dentro dessa tabela, quando você seleciona ela, ele vai carregar todos os dados aqui embaixo, né? Então, assim, existe uma limitação? Existe. Se você clicar aqui nessa informações, você vai ver, né? Este processo foi desenvolvido exclusivamente para agilizar a importação dos dados para o LCDPR, livro caixa digital do produtor rural, né? Demais informações, é importante que a gente sempre consulte o suporte. Então, para cada aba da planilha, então, imagine que você tem uma planilha Excel ou OpenOffice independente, né? Dentro dessa planilha você pode ter algumas abas, e para cada aba a gente vai criar uma tabela diferente aqui. Nesse caso, só tinha uma aba, né? E isso temporariamente, né? Então, essa tabela ela vai ficar no banco de dados aí, às vezes por uma semana, às vezes por 2 dias, ou você vem e exclui ela aqui em cima também. Se caso você deixar, automaticamente ela vai ser excluída. O upload da planilha, geralmente, ele é limitado em 1000 linhas. Né? Então, por exemplo, no caso dessa aqui, ó, tem 556. Né? A gente tratou dessa forma mesmo para que a pessoa possa trabalhar com tranquilidade e não sobrecarregar com isso o servidor, né? Então a gente recomenda dividir em vários, né? Ou entrar em contato com o suporte, que daí o suporte pode abrir um chamado e ser feito aqui pela nossa equipe de desenvolvimento ou até mesmo pelos nossos DBAs, né? E ao término da carga, né? Então vai ser enviado um e-mail dizendo, ó, o arquivo foi carregado e tudo. Bom, nesse momento aqui a gente vai fazer a correlação entre as informações da planilha e os dados que vão ser carregados, né? Então, por exemplo, a data aqui, eu vou pôr coluna 0, né? A coluna 1, pelo que eu vejo, não tem informação nenhuma, né? Então, número de documento aqui, ó, deixa eu ver se tem algum número, coluna 3BB, deve ser o banco, né? Que é a sigla que a gente tem, tipo de documento e tipo de lançamento. Geralmente a pessoa coloca a coluna 8 e a coluna 9 aqui para os tipos, né? Participante ele é o CPF daquela pessoa que está conjunto ao lançamento, né? Crédito e débito, então existe uma coluna para crédito e uma coluna para débito, né? Nesse caso específico aqui eu só estou com uma única coluna aqui, né? Deixa eu só ver, não, tem duas realmente, ó. Uma para crédito, uma para débito. Então essa aqui venda, então essa primeira aqui ela deve ser crédito, pagamento deve ser débito. Então coluna 4 aqui, débito, coluna 5, crédito. Pronto, e aí a gente vai formando, né? Coluna 6, chácara, é o nome do imóvel, né? Isso daí, antes mesmo de chegar nessa tela, a gente já cadastrou os imóveis, já cadastrou os participantes. A gente pode, em um outro vídeo, também abordar essa situação, né? A sigla, propriamente dita, a gente vai pegar aqui da coluna 3, tá? Isso lembrando, é desse arquivo que eu peguei, né? Poderia ser um outro. Histórico, eu vou colocar aqui a coluna 2, né? Que é o que aconteceu. A qualquer momento eu posso clicar nesse filtrar, ó, que daí ele já coloca uma cor diferenciada na coluna, né, dizendo assim qual que eu já selecionei, né? Então faltou apenas essa aqui que ela está em branco, né? E a coluna em branco pode me trazer um problema, ela não é interessante. Teria que ter pelo menos uma informação em relação a isso.
né? E essa informação ela poderia ser daí o número do documento aqui, que é o que está faltando, né? De qualquer forma, vou colocar essa, senão vou ter que depois apagar as informações e fazer de novo. Colocando todos os depara, né, que é tal informação para tal coluna, a gente vai fazer a execução desse processo, né, que fica aqui nesse momento. A gente vai clicar aqui, ele vai perguntar se deseja confirmar, né, e a partir daí a gente vai dar um OK. Aí ele já fica escrito, né, aguardando importação dos dados. E aqui agora é aguardar o processo, né, e assim, pode até deixar rodando, né, e a hora que terminar o processo, você já vai receber um e-mail em relação a isso. Então, você pode até abrir uma outra aba, continuar o seu trabalho aí diário, né? Eu vou aguardar um pouquinho aqui para ver se ele já termina, senão eu dou uma pausa aqui no na nossa gravação e já mostro o resultado final. Bom, ele terminou o processo, ele deu um botão de OK aqui no final, né? Como eu tinha dado um pause, eu acabei não podendo clicar no OK e na continuação ao mesmo tempo. E como eu tinha dito, ao final do processo ele manda um e-mail. Então, como vocês podem ver aqui, ele mandou esse e-mail, né? Então dizendo qual que era a planilha temporária, tempo de execução, quantas linhas foram processadas, quantas linhas deram certo e qual linha que deu errado. Então, nesse caso, é só eu identificar aqui a linha 97 no arquivo, né? Posso até deletar todas as outras, ou criar uma planilha nova com essa linha apenas e fazer a importação só dessa linha. Ou, se mesmo assim a pessoa não quiser, ela pode apenas entrar lá no financeiro e lançar este único lançamento aqui que ficou de fora, tá bom? Obrigado, espero que tenha sido aí proveitoso para vocês aí saberem como fazer a importação da planilha via LCDPR. Até a próxima.